A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, que bom que você chegou aqui. Quero hoje compartilhar uma palavra que tem falado muito comigo há muitos dias, e ela é um pouco mais longa do que o habitual que eu trago aqui no canal, mas é uma pregação. Te convido aqui nesse momento a tirar um tempo com Deus, para juntos meditarmos na palavra, aprendermos acerca dessa mensagem, pois ela vai ser certamente consolo, conforto e ânimo para as nossas vidas. O título dessa mensagem é O Poder de Chorar no Lugar Certo. Certamente você já passou por momentos na sua vida em que te levaram a chorar, ficar triste, angustiado, aflito, e esses sentimentos são externalizados muitas vezes através do choro. E se você tem um amigo que você possa contar para nesses dias chorar e desabafar, é uma bênção. E traz um certo alívio para sua alma. É tão bom conversarmos com alguém, chorar junto com aquela pessoa. E realmente, às vezes a pessoa é usada por Deus para nos ajudar e traz um alívio momentâneo. Mas Deus, Ele não quer nos trazer alívios momentâneos. Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. E há situações que, se você chorar no lugar certo, vai ter transformação de vida. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre o poder de chorar no lugar certo. A palavra que eu quero compartilhar com vocês encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, e diz assim: E com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui frente à Tua palavra, e nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, conforme a necessidade que há em cada pessoa aqui que está me ouvindo. Espírito Santo, nos console, nos conforte, nos anime e nos encoraje para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E com alma amargurada chorou muito. Esse versículo faz parte da história de Ana. Talvez você já tenha escutado, mas eu vou contar aqui brevemente sobre Ana. Ana, ela era estéril. Havia um homem chamado Eucana, e esse homem, naquela época, antes de Jesus existir, período na Bíblia que nós chamamos do Velho Testamento, Eucana era casado com 2 mulheres. Naquela época, era possível. Posteriormente, Jesus ele veio para nos mostrar que a vontade de Deus é o relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher, o qual ele foi instituído lá em Gênesis. Mas nessa época, era possível um homem de Deus ser casado com 2 mulheres. Então, imagina a situação, já não devia ser fácil. Um homem casado com 2 mulheres, existia ali uma rivalidade entre Ana e Penina. Penina, ela tinha filhos, e ela se engrandecia em cima disso. Porém, a palavra que nos ensina que Ana tinha o amor do seu marido, que Eucana, esse homem, ele amava muito Ana. Então agora eu quero começar a ir lendo com você para me ir explicando algumas coisas importantes. No versículo 2, depois de apresentar quem é Eucana, fala assim: Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então nós enxergamos aqui uma mulher que tinha filhos e filhas, mas não era tão amada como Ana. Ana não podia gerar filhos, Ana era estéril, mas Eucana amava mais a Ana. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Penina tinha certamente
o seu coração alegre de ter filhos, mas ela tinha a frustração de não ter o amor do seu marido. E assim ela provocava a Ana, que não podia ter filhos. E essa era a vida que Ana tinha. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então Ana, além dela sofrer por conta de Penina, que ficava jogando na cara dela que ela é estéril, ela sofria porque o seu marido não entendia o seu sofrimento. Irei trazendo aqui para as nossas vidas, né? Eu creio que todos nós, em alguma área de nossas vidas, a gente se sente estéril. Talvez por uma vida toda, ou em alguns momentos. A esterilidade é a impossibilidade de gerar. De repente aqui tem mulheres me ouvindo que hoje são consideradas estéreis, que sonham em ser mãe, mas não podem gerar. Ou você sonha em gerar alguma coisa. Gerar, de repente, uma renda, um trabalho, uma transformação de vida. Gerar algo, criar algo, e você se sente estéril, impossibilitado por inúmeros motivos. Mas eu quero te dizer que essa passagem, ela me deixa claro uma coisa. Quem te ama vai te amar independente se você gera algo ou não. No mundo onde as pessoas têm valor pelo que elas fazem, pelo que elas produzem, a palavra de Deus mais uma vez nos mostra que aqueles que nos amam, os de verdade, nos amam pelo que somos e não pelo que nós geramos. E é no momento de esterilidade que vai se revelar quem de fato está do nosso lado. Então, Ana, ainda que ela sofresse, ainda que ela não fosse compreendida, principalmente por quem ela amava e por quem amava ela, tem pessoas que não vão compreender a sua tristeza, a sua depressão por conta de algo que você sente-se infrutífico. Mas entenda, essa pessoa te ama. Que a gente possa compreender que as pessoas pensam diferentes, sentem diferentes e que ninguém vai compreender a sua dor como Deus vai compreender. Ana era incompreendida, inclusive por quem amava ela. Mas Deus a compreendia. Vamos continuar lendo. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Por que eles estavam indo no templo do Senhor? Naquela época, meus queridos, não existia Jesus. Hoje em dia, nós, através de uma oração, um arrependimento de coração, né, do pecado, nós recebemos o perdão de Deus. Naquela época era necessário fazer sacrifícios no templo, oferecer sacrifícios para ter perdão de pecados. Então eles estavam num ritual naquela época que era necessário ser feito. Por isso que eles iam, né, lá para o templo, para o lugar, para oferecer sacrifícios a Deus. Por isso que Eucana dava porções às suas mulheres, aos seus filhos. E certa vez, numa das vezes que eles tinham ido para lá, mais uma vez Ana frustrada por não poder gerar filhos, por ser estéril, né? Aqui diz que tinha Eli, que era o sumo sacerdote do lugar, aquele que tinha a maior responsabilidade dentro do templo, como se fosse, por exemplo, o líder de uma igreja, um pastor, para você tentar compreender um pouquinho. Esse homem de Deus, esse sumo sacerdote, estava sentado nessa cadeira e ele enxergou Ana se levantar e com alma amargurada ela chorou muito e orou ao Senhor. E aqui eu quero te dizer que nós devemos orar a Deus, falar com Deus, e é uma maravilha nós nos prostrar e chorar e adorar o Senhor. Mas aqui fala assim que Ana se levantou. Esse levante-se, nesse momento é Deus te falando, levante-se. Deus, ele não quer te ver frustrado, prostrado, desanimado frente a uma situação de frustração na tua vida. Existem situações que vão nos incomodar, vão nos entristecer, vão vir para realmente nos abater, mas levante-se para falar com Deus.
O Senhor, ele não quer te ver sobre essa situação derrotado, ele quer que tu se levante. Levante-se nesse momento em fé e diga, não, eu não vou permanecer caído aqui vendo as coisas do jeito que estão. Vou fazer algo, eu vou clamar ao Senhor. Ana, ela se levantou para isso, se levantou com a alma amargurada. Você sabe o que é a amargura? É uma profunda tristeza, angústia profunda no seu coração. A amargura ela é o resultado de uma frustração não resolvida, causada por ira ou inveja. Ana estava certamente irada com Penina e invejando os filhos dela. Ana tinha tantos motivos para agradecer a Deus, pois ela tinha um marido que a amava, ainda que ela não gerasse nada. Mas ela estava frustrada, amargurada. Tem situações que nos deixam amargurados. E Deus hoje ele quer tratar isso conosco, sobre a amargura, frustrações, situações não resolvidas e que já estão nos deixando prostrados, caídos, desanimados, sem esperança. Mas o Senhor está aqui hoje para nos animar. Então levante-se e preste atenção nessa mensagem. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Veja nesse momento que a amargura gerou o choro e a oração. E isso resultou num voto, numa promessa. A palavra de Deus diz que nós não devemos votar tolamente. Não devemos prometer coisas a Deus que não vamos conseguir cumprir. E eu quero te alertar que Ana foi muito ousada na promessa que ela fez. Porque ela votou dizendo que se Deus desse um filho para ela, ela daria esse filho para o Senhor, para Deus. Ela devolveria para Deus aquilo que Deus desse para ela. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ei, pessoas estão te observando. Dentro da igreja, dentro do ambiente onde você está, pessoas estão te observando. E te digo mais, não estão apenas observando, estão interpretando talvez mal o que estão enxergando. E aqui aconteceu com Ana. Ana estava chorando amargurada e Eli estava achando que ela estava embriagada, julgando mal ela. Versículo 14. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já passei por algo parecido. De alguém me ver na igreja e por conta do meu choro, da minha tristeza, vir me falar algo que eu sabia que nada tinha a ver com o que eu estava vivendo, me interpretando mal, julgando a minha situação pelo que estava vendo de forma superficial. E óbvio, graças a Deus eu não levei pro coração e nem me expliquei também, mas o que eu quero te dizer é que nós não venhamos a ser assim. Olhar uma pessoa sofrendo, amargurada, triste e tirar conclusões precipitadas daquilo que ela está vivendo. Só ela e Deus sabe o que ela está passando. Que a gente não venha a interpretar mal aquela pessoa, que a gente venha ter esse cuidado. Amém? Versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. A angústia da alma, ela sempre vai ser expressa de alguma forma. Ana, angustiada, começou a chorar e a clamar a Deus ali, chorando, né? Essa foi a expressão, mas tem pessoas que angustiadas e amarguradas se fecham, ficam caladas, cabisbaixas, ríspidas, muitas vezes grosseiras, e na verdade elas estão com uma amargura de alma. Então a gente deve observar as pessoas e não julgá-las, mas ter paciência. E se é alguém próximo a você que você observa que não está bem, comece a orar para que Deus venha revelar.
Certa vez eu conheci uma moça que ela era muito difícil no ambiente de trabalho. E eu comecei a orar e pedir que Deus me revelasse o porquê que ela era daquele jeito. Porque não era normal, eu tratava ela com amor, com carinho e ela sempre ríspida, sabe? E todo mundo se afastava dela. Ela era aquela pessoa tóxica que dava patada nas pessoas sem motivo, então as pessoas não queriam muita convivência com ela. Mas certa vez, depois de orar, ela uma vez veio comigo e se abriu para mim que ela, aos 5 anos de idade, havia sido estuprada pelo pai. E aquilo era algo muito profundo na alma dela e do nada, queridos, ela veio e ela abriu aquela situação para mim. Começamos a chorar, orei por ela e desde então Deus começou a trabalhar na vida dela e ela é outra pessoa. Ela tinha uma amargura, uma frustração, uma tristeza muito profunda na sua alma, que era externalizada não através de choro, mas de uma pessoa ríspida. Enxergamos Ana se explicando educadamente para Eli. Ele era um homem de Deus e ele interpretou as coisas erradas ainda sendo um homem de Deus. Ei, homens e mulheres de Deus também vão errar, também vão tirar conclusões precipitadas, talvez vão falar bobagens. Talvez você já fez isso, ou já recebeu, a informação desse jeito. Nós precisamos conversar e se entender. E Ana, de forma educada, se explicou para Eli, conforme nós vimos. E depois dessa conversa, olha só o que ele falou. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. A conversa entre Ana e Eli gerou uma palavra profética liberada sobre a vida de Ana. Preste atenção. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Eli não sabia qual era o pedido de Ana, mas ele liberou uma palavra profética e ali se cumpriu. Porque se cumpriu, vamos ler aqui. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Tenho algo aqui agora importante para te mostrar. No versículo 18 diz que depois dessa conversa com o profeta, depois da oração, do choro, olha só. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto não estava mais abatido. Chorar no lugar certo. Chorar na presença de Deus, porque aquele santuário representava a presença de Deus, o tabernáculo onde o Senhor habitava. Chorar no lugar certo instantaneamente gerou fome em Ana. Ana não estava comendo, gerou fome. E tirou o abatimento dela, ela se animou. A fome aqui representa a fome da palavra de Deus. Quando nós choramos no lugar certo, quando abrimos a nossa alma na presença de Deus, quando rasgamos o nosso coração e somos sinceros com o Senhor, naquele momento, aquele choro vai ser como uma água que vai limpar o nosso coração e vai gerar fome. Vamos querer ler a sua palavra, vamos querer ouvir a voz de Deus, isso vai gerar fome em nós. E vai tirar o abatimento. Quantas vezes já me derramei na presença de Deus abatida, amargurada, angustiada, mas depois disso eu me levantar animada. Por quê? Porque Deus faz isso, Ele tira esse abatimento de nós através da oração, através do choro, através das lágrimas, no lugar certo, na presença dEle. Por isso que eu digo que desabafar com um amigo é bom, mas é algo momentâneo. É um alívio momentâneo. Aqui, as lágrimas teve algo momentâneo, mas depois veio o milagre. Aqui está falando que no tempo dele, versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo, Ana não saiu grávida daquela conversa ali com Deus e com o sumo sacerdote. No devido tempo, Ana engravidou, Ana gerou e Ana deu à luz a Samuel. E eu quero aqui te dizer que Deus ele tem escutado o teu choro. E tem lágrimas que tu já derramou, que Deus já disse o amém, mas está sendo gerado milagre. E há um tempo para você se apossar, para você pôr a mão no que você tem pedido a Deus.
Isso pode ser tantas coisas, pode ser de fato um filho. De repente eu estou falando aqui com mulheres que estão estéreis. Quero te lembrar algo aqui na palavra que diz. Veja no versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Tem esterilidades que foi o Senhor que permitiu. De repente você não compreende o porquê não consegue engravidar. Confie no Senhor. Confie no Deus que te chamou, que te amou, que te escolheu. Deus tinha deixado Ana estéril. Talvez para mostrar para Ana, para mim e para você, do poder de chorar no lugar certo, de buscar ao Senhor. Há um propósito para as nossas esterilidades. Deus, Ele sabe o que está fazendo em nossas vidas. Talvez você está aí clamando e orando e buscando por algo que Deus já liberou, mas no tempo dele vai acontecer. Mas eu tenho aqui algo para te falar também. Eu trouxe essa situação agora de chorar no lugar certo, onde Deus fez um milagre, né? Mas o Senhor, enquanto eu orava e meditava na palavra, Ele me disse assim, Camila, nem todo mundo que vai chorar vai ter a resposta favorável ao seu pedido. E nesse momento, talvez algumas pessoas vão sair desse vídeo. Eu peço que você não saia, porque pode ser libertador. Libertar a dor da sua alma e te entender de um propósito muito maior que pode estar envolvido dentro dessa sua esterilidade. Dentro desse seu clamor não ouvido ou não respondido de acordo com a sua vontade. Te convido a ir comigo no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 41 ao 43. A leitura que eu vou fazer fala do momento em que Jesus estava no Getsêmani. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amém? Agora estamos falando de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Jesus perfeito, um homem santo, correto, que só fez o bem, que operou milagres, sinais e maravilhas, que trouxe para nós a salvação. Jesus, ele teve também momentos de angústia. Aqui não fala que Jesus chorou, porque aqui é o relato de alguém que viu Jesus orando e escreveu, mas eu tenho certeza que Jesus chorou. Ele estava angustiado. Aqui a palavra diz que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A medicina diz que essas gotas de sangue é possível sim acontecer e acontece quando a pessoa está num estado tão nervoso, tão tenso, que é possível sair suor como gotas de sangue. Jesus estava desse jeito. Certamente ele chorou e ele pediu: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus, ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele tinha tudo o que eu e você temos, os medos, os temores, os anseios, as angústias, mas ele tinha intimidade com Deus e ele confiava em Deus. Ele orava ao Senhor, ele tinha intimidade com o Pai, sendo homem. E assim, Jesus, ele orou e chorou no lugar certo. E Deus livrou ele da cruz? Não livrou ele da cruz. E nesse momento eu quero te dizer que há situações em nossas vidas que nós vamos orar, chorar, clamar. E estaremos fazendo tudo certo. Não é assim, Deus te castigando, Deus te punindo, não. Mas Deus, ele vai dizer não. Ou ele não vai responder e vai te deixar no silêncio. E você vai começar de repente a se questionar. Não faça isso, não faça. Deus é teu pai, você pode conversar com teu pai, mas não duvide do amor de Deus. Não retroceda, não pare de seguir, de continuar, porque Jesus aqui, ele passou por isso, ele chorou no lugar certo e Deus não fez a vontade dele, mas era por um propósito muito maior. A cruz, a morte, a dor que ele ia enfrentar tinha um propósito muito maior, a salvação da humanidade. A salvação de todo aquele que fosse vir a crer em Cristo Jesus.
Eu, você e todo aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador é salvo graças à cruz. No primeiro momento foi a morte, foi a dor, foi o sofrimento. Ninguém entende o que Jesus passou naquela cruz, porque Ele levou sobre si o peso do pecado. Ele levou sobre si a morte que eu e você merecíamos. Não só nossa, de todo mundo. E Ele fez isso. E isso foi dolorido, foi difícil, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O que eu quero te dizer é que ainda que hoje a tua oração não esteja sendo respondida, de repente o teu milagre não vai ser gerado da forma que você gostaria. Confie no plano de Deus. O plano dele é melhor e é maior do que o teu, assim diz a palavra, que os teus planos, né? Deus diz, né, que os planos dele são maiores do que os nossos. Os nossos planos são tão pequenos e limitados. Deus vê planos futuros, geracionais, coisas que nós não compreendemos. A palavra também diz que aquele que quiser seguir Jesus deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. De repente, tem algo que você pede para Deus, mas por um propósito muito maior, um propósito realmente eterno, Deus não vai te dar. Mas há poder de chorar no lugar certo. E com a palavra que eu falei sobre Samuel, onde Ana chorou e Deus gerou um milagre. E onde Jesus chorou, e aqui a palavra diz que um anjo apareceu do céu e o fortalecia. Eu quero te dizer que quando você chorar no lugar certo, ou vai acontecer milagre, ou Deus vai te fortalecer para enfrentar a cruz. Não aquela cruz que Jesus venceu, que seria impossível para mim e para você, mas a cruz diária, a cruz que nos conduz à salvação, a cruz que vai ser exemplo para as pessoas nos olharem e quererem seguir a Cristo, porque é muito fácil seguir Jesus enquanto tudo nos vai bem. Agora, quando nós continuamos seguindo Jesus em meio a dificuldades e adversidades, as pessoas vão te olhar, vão nos olhar e vão dizer, nossa, a pessoa passa tudo o que passa e ainda glorifica o nome de Deus. Esse Deus realmente é glorioso. Porque continuar seguindo a um Deus enquanto Ele faz tudo o que tu quer é muito simples. Agora, continuar seguindo a Deus, adorando e confiando enquanto tudo te vai mal, aparentemente, é divino. E Deus, Ele tem nos fortalecido diariamente, mas em nome de Jesus eu creio que Deus vai gerar milagres aqui. Creio que Deus vai inspirar pessoas a fazerem votos. Mas eu quero te lembrar, veja bem, antes de fazer um voto, veja bem o que você vai votar ao Senhor. Ana fez um voto que custou tudo o que ela mais amava. A palavra depois mostra que quando Samuel foi desmamado, ela deixou Samuel lá no templo. E de tempo em tempo ela ia visitar ele. O que ela recebia do Senhor, ela ia devolver para Deus. Ia exigir renúncia, dedicação, porque ele ia ser nazireu. O nazireu não podia nem cortar cabelo e tinha uma alimentação diferenciada. E ela teria que confiar em Deus acima de todas as coisas. Ela fez um voto de algo que lhe traria grande alegria, mas ela devolveria tudo isso para Deus. Não seria para si, seria por um propósito maior. E daí eu quero testemunhar a história de uma mulher que eu conheço, que orou muito, muito, muito a Deus para ter um homem de Deus. E Deus gerou esse milagre para ela. E ela, certa vez, testemunhou que ela não tinha noção que um homem tão de Deus como ela queria ter seria tão difícil. Porque, como ele é pastor, ela precisa dividir esse homem com uma igreja. Esse homem é dela, mas ele se envolve muito com as ovelhas. E ela junto, porque são pastores. Mas veja bem, ela orou e pediu tanto a Deus algo tão grandioso, mas a gente não tem noção muitas vezes do que a gente está pedindo e acha que vai ser tão simples, tão fácil. Para Ana não foi, para essa mulher que eu te falei não foi. Então entenda que a beleza das coisas de Deus está nos seus mistérios e na forma que Ele conduz. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Decida confiar todos os dias. Seremos convidados a nos afastar da fé em Cristo Jesus, olhando para o natural. Mas decida diariamente segui-lo,
negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e crer que Deus está no controle e segue reinando sobre todas as coisas. Deus, ele reina sobre todas as coisas, essa é a verdade. Nesse momento eu quero te convidar a fechar seus olhos aí onde você está e orar junto comigo. Santo Deus, te agradecemos por essa palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que estão me ouvindo até agora. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor age de uma forma sobrenatural na vida dessa pessoa, Pai. Senhor, tem pedidos e sonhos aqui que estão sendo depositados na tua presença com lágrimas, com choro. Amargura de alma, Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor tire toda a amargura de alma de corações que estão me ouvindo nesse momento, Pai. Liberta pessoas dessa tristeza profunda e desse amargor. Muda situações, muda decretos, Pai. Faz de novo, faz novo, Senhor. Gera vida onde não tem vida. Torna fértil terras estéreis, Pai. É o que eu te peço junto com esse irmão e com essa irmã que está aqui comigo, em nome de Jesus. E o principal, Senhor, fortaleça-nos na fé, fortaleça-nos em Ti, Senhor. Caia por terra todo jugo, Senhor, que foi colocado sobre as nossas vidas. Que possamos confiar em Ti de todo o nosso coração, não ficar confiando na força do nosso braço, Senhor, e nem querendo manipular, Senhor, a Tua vontade com as nossas orações, mas que as nossas orações elas possam ser como a que Jesus fez, contudo, faça a Tua vontade, porque a Tua vontade em nossas vidas é o melhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém essa mensagem. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo Pai, até o próximo vídeo.